Ei turma, bom dia, tudo bem? Como passaram de ontem para hoje? Vamos retomar nossos estudos nesse dia 2 de junho de 2020, caminhando já para o nosso encerramento do semestre letivo. Hoje vamos iniciar o estudo de uma nova temática, como já antecipado na aula de ontem, que é o estudo do erro no direito penal. Nós vamos estudar agora a teoria do erro. Aqui nessa capa desse PowerPoint, observem, nós vamos estudar os chamados erros essenciais, os chamados erros acidentais. Vamos enfrentar os artigos 20, 21, 73 e 74 do Código Penal Brasileiro. Quando vocês pensam em erro, o que lhes vem à cabeça? É um momento bem propício, né, gente? Acabamos de fazer uma provinha. Aí você vai com aquela gana toda para responder a uma questão, e aí de repente você percebe que você entendeu tudo errado, ou que foi na fonte de consulta errada, ou que conversou com um colega errado, e consequentemente teve uma falsa percepção da realidade. Você errou. Erro nada mais é do que isso. Seja na hora de fazer uma prova, seja na hora de aplicarmos o direito penal no caso concreto. Erro é a falsa percepção da realidade. Isso significa dizer que o agente, no momento da prática da conduta típica, ele se deparou com uma situação que na sua cabeça era de uma forma diferente do que na verdade era na vida real. Então essa falsa percepção da realidade o leva a erro. Este erro ele pode se ocorrer no direito penal sob dois prismas diferentes. Ele pode ser tratado como o erro essencial ou como o erro acidental. Eu coloquei na tela para vocês já uma prévia do que seriam os erros essenciais e do que seriam os erros acidentais. Erro essencial de tipo, eu coloquei entre parênteses, incriminador, de tipo permissivo ou de proibição. Nós vamos ver que esses erros são essenciais porque eles atingem a essência do conceito de crime. O erro de tipo incriminador atinge a tipicidade, o erro de tipo permissivo atinge a ilicitude e o erro de proibição atinge a culpabilidade. Então eles são essenciais porque atingem os elementos essenciais do conceito tripartido de delito. Ou atinge a tipicidade, ou a ilicitude, ou a culpabilidade. E, além dos erros essenciais, esses erros que atingem a essência do delito, nós temos os chamados erros acidentais. O erro sobre a pessoa, o erro na execução e o erro sobre o delito. Muita atenção para o seguinte. Como eu disse para vocês que esse erro ele pode atingir, ele pode afetar a tipicidade, ou a ilicitude, ou a culpabilidade, alguns autores trabalham o erro na medida em que trabalham esses elementos do crime. Então vai ter o autor que vai trabalhar o erro de tipo lá na parte referente à tipicidade. Vai ter o autor que vai trabalhar o erro de tipo permissivo lá na parte referente à ilicitude, assim como o erro de proibição na parte referente à culpabilidade. O erro na execução e o erro sobre o delito lá na matéria do Penal 2. Porque nós vamos ver que esses erros estão previstos nos artigos 73 e 74 do Código Penal. É matéria do semestre que vem. É matéria afeta a aplicação de pena. Então tem autores que só trabalham esses erros lá no 73 e no 74. Então, pode ser que essa matéria que nós estamos enfrentando a partir de agora esteja pulverizada no seu livro de doutrina. E aí você vai ter que sair catando. Vai lá no sumário e sai catando as hipóteses de erro na hora de realizar o estudo. Eu prefiro fazer dessa forma. Eu prefiro criar um capítulo específico e condensar toda a teoria referente ao erro. Com os conhecimentos que vocês já adquiriram, fica muito mais didático agora ver como que o erro atua em cada uma daquelas esferas cognitivas que nós já enfrentamos. E fica mais fácil para estudar. Um instituto sistematizado fica muito mais fácil de ser percebido. E alguns autores fazem dessa forma.
Pode ser que você abra o seu livro de doutrina e nele o erro esteja condensado num capítulo à parte, num capítulo específico, ou pelo menos parte dele. Outra coisa importante é a de que alguns autores, aqui, se vocês observarem para a tela, eu estou colocando aqui 6 tipos de erro. Tipo incriminador, tipo permissivo, de proibição sobre a pessoa, na execução sobre o delito. Tem autores que colocam 8 tipos de erro, 9 tipos de erro. Na verdade, vocês vão perceber que são apenas desdobramentos de algumas dessas hipóteses que estão aí na tela para vocês. São 6 hipóteses de erro e ponto final. Algumas delas como subespécies, como os desdobramentos, que nós vamos ter a oportunidade de ver. Ok? As primeiras hipóteses de falsas percepções da realidade que nós vamos enfrentar são chamados erros essenciais. Vocês perceberam, eu disponibilizei para vocês este PowerPoint. É um PowerPoint muito simples, porque na verdade ele serve verdadeiramente como um grande roteiro de estudo. Porque o que nós precisamos está efetivamente na própria lei. E para não ficar um PowerPoint muito extenso, eu preferi deixar só a estrutura e ir à lei e trabalhar com vocês o erro de acordo com os dispositivos legais. Vejam só, aí na tela nós temos os chamados erros essenciais. O erro de tipo inclinador, de tipo permissivo e o erro de proibição. Artigo 20 caput do Código, artigo 20 parágrafo 1º, artigo 21. Na verdade, você já conhece 2 deles. Você já conhece o artigo 20 parágrafo 1º e já conhece o artigo 21 do Código. O que nós vamos fazer agora é verticalizar um pouquinho o estudo desses dispositivos. E o erro de tipo incriminador, de certa forma, vocês já conhecem também, porque nós já tivemos a oportunidade de analisar o dolo sob o prisma do erro quando nós estudamos os elementos do dolo numa matéria lá para trás. Vocês vão perceber isso. Muito bem, o primeiro erro que nós vamos estudar então é o erro de tipo. Vamos dar uma olhadinha no que está previsto no artigo 20 caput do nosso Código Penal. Aqui, ó, aqui eu estou marcando na tela o 20 caput do Código. Ok? Vou deixar ele aqui em cima. O artigo 20 caput, vocês estão com o Código nas mãos, se não tiver, olha aí para a tela. Ele já traz como nome jurídico aquilo que nós estamos estudando. Erro sobre elementos do tipo. Aí está o chamado erro de tipo. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se prevista em lei. Entenderam? Entenderam? Você só precisa de um tempinho para processar. O erro sobre elemento constitutivo do tipo exclui o dolo. Vamos dar alguns passos para trás. Você se lembra do conceito de dolo? Vocês têm aí um PowerPoint que foi disponibilizado para vocês que traz o conceito de dolo. O que é dolo? Vocês se recordam? Qual é aquele conceito que eu falei que é o mais redondinho de dolo que nós temos? Dolo é a consciência e a vontade de realização de todos os elementos do tipo. Como você já conhece um pouco mais do tipo penal agora, eu posso até aperfeiçoar esse conceito de dolo. É a consciência e a vontade de realização de todos os elementos objetivos e normativos do tipo penal. Isso significa dizer que, para que eu pratique uma conduta dolosa, do ponto de vista jurídico penal, eu tenho que conhecer, no caso concreto, a presença de todos os elementos que compõem o tipo penal, a norma penal incriminadora. E ao conhecer, no caso concreto, todos os elementos que compõem a norma penal incriminadora, eu ajo com a vontade de realização desses elementos. Então, vocês devem se recordar que os elementos objetivos do tipo são aqueles elementos extrínsecos à conduta praticada pelo agente. Verbos, sujeitos, objetos
resultado, nexo, eventualmente circunstâncias de tempo, lugar, meios, modos de execução. Isso significa que, ao praticar a conduta incriminada, o agente sabia exatamente de todas as circunstâncias que permeiam aquela conduta e que estão previstas no tipo. E aí eu ajo com a vontade de realizar estes elementos. Olha que interessante. Imagine, vamos pegar o exemplo que eu usei dentro de sala de aula quando eu trabalhei dolo com vocês. Eu vou pegar alguma coisa aqui que possa fazer às vezes. Já volto. Imagine que esse livro aqui é o Mar de Monstros, livro do meu filho. Imagine que esse aqui seja o código penal que eu utilizo dentro de sala de aula. Vou dar o mesmo exemplo que eu dei quando nós estudamos o dolo. Esse aqui é o livro que eu utilizo dentro de sala de aula. O código penal. Mesma edição, mesma editora, sem marcações de propriedade, não está marcado aqui com as minhas iniciais, nem marcado com o meu nome. Se eu abro aqui na primeira página, não há nenhuma indicação de que ele seja meu. Esse aqui é o meu código. E vocês perceberam, no tempo que nós estivemos juntos em sala de aula, que eu levo o código para todas as aulas. Eu não consigo viver sem meu código. Aí um dia, esqueci o código para trás. Entrei em desespero. Olhei para o primeiro aluno sentado bem próximo à mesa do professor e peguei o código emprestado. Coincidentemente, código da mesma editora, da mesma edição, sem sinalização externa, é código exatamente igual ao que eu uso dentro de sala de aula. Este aqui, este código. Usei o código, fui lá, li o artigo 20, li o artigo 26, ou sei lá qual, li o artigo 13 do Código Penal, dei a minha aula, bateu o sinal, vocês saíram desabalar da carreira para a hora do recreio, porque a fome estava demais, e esse código ficou debaixo do meu braço. Como era exatamente igual ao meu, o que eu fiz? Levei o código para casa. Tecnicamente, vamos sair daqui do artigo 20 e vamos dar um pulinho lá. Na parte especial do Código Penal, tecnicamente, eu não cometi crime de furto, não. Tecnicamente, eu cometi crime de apropriação indébita. A apropriação indébita está prevista aqui no artigo 168 do Código. Tem uma pena idêntica à do crime de furto. Apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha posse ou detenção. Qual que é a diferença da apropriação indébita que está aí na tela para vocês do artigo 68 para o furto? No furto há uma subtração da coisa. Na apropriação indébita, o agente tem a posse ou a detenção do bem. E no momento em que ele deveria devolver, em que ele está a devolver, ou que chegou a hora de devolver aquele bem ao seu legítimo proprietário, ele decide se apropriar daquele bem. Então, na hora que o aluno me emprestou, mesmo com a cara amarrada, o código para que eu utilizasse dentro de sala, eu tive a posse, a detenção deste objeto pela livre e espontânea vontade de seu proprietário. Só que na hora que terminou a aula, eu tinha que devolver o código para o proprietário. O que eu fiz dele? Me apropriei, levei embora para casa. Vejam no artigo 68 que essa conduta ela é dolosa. Só há apropriação indébita, neste caso, dolosa. Nós temos a apropriação indébita do 168, do 168A nós temos a apropriação indébita previdenciária. Aqui nós não temos a hipótese de apropriação indébita culposa. Ok? O que é dolo? Consciência e vontade. O dolo possui dois elementos, por consequência. Nós temos o elemento cognitivo e o elemento volitivo. Eu tenho que conhecer os elementos e tenho que agir com a vontade de praticar a conduta
com todos os seus elementos que eu conheço, no caso concreto. O artigo 168 fala apropriar-se de coisa alheia, coisa de terceiro móvel. No momento que bateu o sinal e todos vocês saíram correndo para ir lá na cantina do Vicente, eu me deparei com um código que era exatamente igual ao meu. Na minha cabeça, ao final daquela aula, e já pensando na aula seguinte, eu estava com o meu código nas mãos. Botei debaixo do braço e levei embora. É o que eu fazia todo dia. Claro que a partir do momento que eu percebi que eu levei o código errado, eu tenho a obrigação de devolver. Mas naquele momento, eu não me apropriei indevidamente do código. Por quê? Porque eu não agi com dolo. E por que eu não agi com dolo? Porque faltou o elemento cognitivo. Eu levei o código para casa porque eu quis levar o código para casa. O elemento volitivo está presente. Só que o elemento cognitivo não. E por que o elemento cognitivo não está presente? Porque eu tive uma falsa percepção da realidade. Eu errei. Eu errei e levei o código para casa. Vejam a precisão técnica do Código Penal. Opa, o Código Penal está aqui, neste caso. Ele fala, olha, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo. Eu errei sobre um elemento constitutivo do tipo legal da apropriação indébita. Que elemento era esse? Que elemento era esse? Qual que é o objeto material deste crime? Coisa alheia móvel. Especificamente, no caso concreto, código. Código de terceiro, código do aluno. Eu errei em relação a este elemento que compõe o tipo legal da apropriação indébita. Errei sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime. Aí o que veio com muita precisão técnica, neste caso, coisa que não é muito comum na legislação brasileira, o que vem e dispõe o artigo 20 caput do nosso código? O erro sobre elemento constitutivo do tipo. Então, um dos elementos do tipo é coisa alheia móvel. Eu errei em relação a ela. Exclui o dolo. Por que exclui o dolo? Porque não há dolo. Porque o dolo pressupõe os dois elementos, o volitivo e o cognitivo. Se não há o conhecimento, não há dolo. Por isso que, tecnicamente, o artigo 20 manda excluir o dolo. Excluindo o dolo, o que acontece com a minha conduta típica? Ela deixa de ser típica, ela passa a ser atípica. E sendo conduta atípica, não há crime. Perceberam? Mas vem o artigo 20 e fala, olha, ok. Mas se esse erro derivar de culpa, e aí nós temos que ir lá da culpa. Qual que é o primeiro elemento que nós estudamos da culpa? É claro que não há culpa, a gente tem a vontade de praticar uma conduta lícita, mas ao praticar a conduta lícita, ele o faz sem observar o cuidado que lhe era devido no caso concreto. Culpa é a conduta essencialmente descuidada. Se eu errei porque eu fui descuidado, porque eu não abri o código e vi que tinha o nome do aluno de todo tamanho aqui no código, tinha aqui Felipe, de todo tamanho no código, grande Felipe, todo tamanho no código, eu fui descuidado. E se eu fui descuidado, o meu erro derivou de culpa. O que dispõe o artigo 20? Se o erro deriva de culpa, eu puno a gente por culpa. Mas permite a punição por crime culposo se prevista em lei. Claro, porque a culpa ela tem que estar expressamente prevista na legislação penal. Nós passamos pelo artigo 168 e mostrei para vocês, existe figura culposa no 168? Não. Então, apesar de eu ter sido distraído, displicente, descuidado ao levar o código do aluno para casa, não existe apropriação indébita culposa. Se não existe apropriação indébita culposa, o meu erro excluiu o dolo, não há crime culposo, a minha conduta ela é, em todos os aspectos, neste caso, não típica, ela é atípica. Atípica porque falta dolo. E faltou dolo
Não havendo culpa a ser punida, não há tipicidade. Não havendo conduta típica, não há que se falar em crime. Consequentemente, o agente deve ser absolvido no caso concreto. Ok? Lembra do exemplo do caçador? Lembra? Eu falando de dolo eventual, culpa. Imagina aquele caçador numa área de caça e de repente ele vê um movimento vindo de um arbusto. Só que aquele arbusto, ele não estava exatamente dentro da área própria para se caçar os animais. Ele estava um pouco deslocado. Ele estava numa zona cinzenta entre a parte em que ficam os caçadores e a parte que fica a caça. Ou até mesmo já estava mais para a área do caçador do que para a área da caça. Quando de repente ele percebe atrás daquele arbusto uma movimentação. Poxa, se o arbusto não está exatamente onde deveria estar, se ele não está na área de caça, pode ser que quem esteja movimentando aquele arbusto não seja um animal. Mas ele atira. E atira com a vontade de atingir um animal. Ao atingir aquilo que estava atrás do arbusto, ele percebe que era uma pessoa. Ele matou essa pessoa. Você pega o tipo penal do 121, lá está previsto matar alguém. O objeto material que se confunde com o sujeito passivo do delito é alguém. Pessoa humana. Se ele atinge a pessoa humana achando que aquela pessoa é animal, ele erra. É um erro de tipo. É um erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime. Isso exclui o dolo da conduta praticada por ele. Poxa, mas o arbusto não estava lá na área de caça? Ele estava numa zona entre a área de caça e a área de caçadores? O que significa dizer que poderia ter alguém ali atrás e não animal. Opa, então ele foi descuidado. Ele deveria ter certificado de que realmente havia um animal. Ele deveria ter certeza de que havia um animal. Eu excluo o dolo e excluo também o dolo eventual dessa hipótese. A conduta dele foi descuidada, uma conduta culposa. É verdade. Houve erro de tipo? Houve erro de tipo. O erro de tipo excluiu o dolo? Excluiu. Então não há homicídio doloso. Mas o erro de tipo permite a punição por crime culposo. Nós temos homicídio culposo? Temos. Ele está previsto no artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. Então, esse cidadão responde pelo crime culposo, responde pelo homicídio culposo do 121, parágrafo 3º. Esta é a regrinha do artigo 20 do Código. Não tenho dificuldade na interpretação da regra do artigo 20 do Código. Deixa eu fechar essa outra aba aqui. Do artigo 20 do Código. Por quê? Porque para interpretar o artigo 20, basta você ter em mente o conceito de dolo. E, consequentemente, saber quais são os elementos que compõem o conceito de dolo. O elemento cognitivo e o elemento volitivo. Se você sabe que para que haja dolo tem que ter consciência e vontade, conhecimento e vontade, se o agente não conhece os elementos do tipo, no caso concreto, faltou o dolo. É o que está previsto no artigo 20. Mas se ele não percebeu os elementos típicos porque foi descuidado, o artigo 20 permite a punição por culpa. Mas para que haja punição por culpa, vocês têm que ter a certeza de que só existe crime culposo quando expressamente previsto na lei penal. Se não tiver expressamente previsto, a conduta será atípica. Esse é o nosso chamado erro de tipo. E por que eu trouxe essa novidade agora, quando eu falei de erro de tipo? Erro de tipo eu coloquei entre parênteses incriminador. Vocês se recordam quando nós estudamos as causas de justificação? E ao estudar as causas de justificação, eu falei para vocês, olha, nós temos normas contidas no artigo 24 sobre os tais necessidades, no artigo 25 sobre a legítima defesa, no próprio 23.3 sobre estrito cumprimento de dever legal, sobre exercício regular de direito, que são tratadas pela doutrina como tipos permissivos.
São normas que permitem a conduta típica praticada pelo agente, tornando-a consequentemente ilícita e solvendo o conceito de crime. Então, para fazer essa diferenciação entre o erro do caput e o erro do parágrafo primeiro, tratem o erro do caput como erro de tipo incriminador, aquele tipo penal que estabelece crimes e sanções. É a norma incriminadora como nós a conhecemos. E, quando falarmos de tipo permissivo, é o erro que ocorre nas causas de justificação só. Por isso que quando nós passamos pelas discriminantes putativas no estudo das causas de justificação, nós chamamos de erro sobre pressuposto fático de uma causa de justificação. Porque aí não tem erro. Vejam na tela, também conhecidos como os discriminantes putativas. É o que está previsto no 20, parágrafo 1º. Ora, o 20, parágrafo 1º, você já conhece o 20, parágrafo 1º. Essa é outra modalidade de erro. É uma outra modalidade de erro de tipo. É isento de pena, leiam, não há crime. Anota no código mesmo de vocês, risca aí, no papel, não há crime. Quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Aqui o agente tem uma falsa percepção da realidade afeta a uma causa de justificação. Ele erra não sobre os elementos do tipo incriminador, ele erra sobre os elementos do tipo permissivo. Pense na legítima defesa. Olha aqui, está logo aqui na sequência. A legítima defesa está aqui, olha, artigo 25. Esse tipo permissivo, se vamos chamar essa causa de justificação desta forma, tem seus elementos. Ao praticar a conduta errando em relação à ocorrência, no caso concreto de uma legítima defesa, o agente erra sobre os elementos que compõem a legítima defesa. Particularmente, eu já cheguei a abordar isso com vocês em algum momento nos nossos estudos. Eu não sei se eu contei para vocês, mas vou contar agora. Eu não concordo com a concepção tripartida de crime. Até acho que ela pode ser tripartida na medida em que o Código de Processo Penal brasileiro inseriu um outro elemento ao conceito de crime, que seria a punibilidade. Quando nós chegarmos lá no Processo Penal 2 e nós enfrentarmos o artigo 397 do CPP, eu vou retomar essa discussão com vocês para falar, olha, apesar da doutrina majoritária falar que o crime tem 3 elementos, se o crime tem 3 elementos, tipicidade, estudo de culpabilidade, o CPP incluiu um quarto, que é a punibilidade. Para mim, incluiu um terceiro, porque, na minha concepção, ilicitude não é elemento do crime. Para mim, crime tem tipicidade, culpabilidade e, pelo CPP, agora punibilidade. Então, quando eu fiz minha dissertação de mestrado, eu sustentei uma concepção bipartida de delito. Foi antes de 2008, antes da reforma de 2008. Então eu sustentei na minha dissertação de mestrado uma concepção bipartida. Para mim, crime tinha 2 elementos, tipicidade e culpabilidade. E aí veio o CPP em 2008 e trouxe a punibilidade, na minha opinião, CPP, não CP. O Código de Processo Penal, ele equipara a punibilidade aos demais elementos do crime para efeitos de uma decisão chamada decisão de absolução sumária. E ao equiparar a punibilidade aos demais elementos do crime, é como se ele estivesse colocando a punibilidade também como um dos elementos do crime. Então hoje, a partir daquilo que está legislado, do direito positivo, do direito positivado no Brasil, o crime possui 3 elementos, mas não esses que nós estamos estudando. Para mim é tipicidade, é culpabilidade e punibilidade. Mas eu falei para vocês na primeira aula que nós estudamos essa concepção analítica de crime, de que nós iríamos adotar em sala de aula a concepção amplamente majoritária. Porque é ela que vai ser cobrada de vocês no exame de ordem, é ela que vai ser cobrada de vocês no concurso público. E que outras concepções, ou o estudo de outras concepções, vocês enfrentariam
Um dia que vocês fizessem uma pós-graduação em Direito Penal, fizessem ou lato sensu, ou estrito sensu, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, e você vai enfrentar essas novas, outras concepções, novas não, né? São todas muito antigas, essas outras concepções, num estudo mais verticalizado. Na minha opinião, o artigo 20, parágrafo 1º do Código é a principal demonstração de que a minha tese está certa. Eu disse para vocês, a ilicitude não possui elementos próprios. A ilicitude, ela tem os seus elementos na própria tipicidade. É a tipicidade que delimita, é a tipicidade que fundamenta, é a tipicidade que faz com que uma conduta seja também ilícita. A ilicitude, ela é negada ou afirmada ante a presença ou a ausência das causas de justificação. Mas as causas de justificação não são elementos da ilicitude. Ela não possui seus próprios elementos. Primeiro fundamento, de que ilicitude e tipicidade são a mesma coisa. Segundo fundamento, olhem para o parágrafo primeiro. Primeiro, é um parágrafo que está atrelado, obviamente, ao caput. Ele não está perdido no mundo jurídico. Eu tenho caput, eu tenho o tipo básico, aí eu derivo, né? Eu tenho a norma básica aqui no tipo. Eu tenho a norma, eu derivei a norma no parágrafo primeiro. Isso significa dizer que esse parágrafo primeiro mantém uma relação íntima com o caput do dispositivo. E esse caput do dispositivo traz erro de tipo. Aliás, é um nome jurídico. Erro de tipo. Aí eu derivo e chamo de discriminante putativo. É verdade, eu dei um nomezinho diferente, mas ele está no parágrafo primeiro, dentro do erro de tipo. Aí vem, é isento de pena quem por erro plenamente justificado pelas circunstâncias supõe situação de fato que se existisse a ação legítima. Aí o tipo, a norma segue. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa. E o fato é punível como crime culposo. Opa! Então quer dizer que a primeira parte, quando fala que é isento de pena o agente que é por erro plenamente justificado pelas circunstâncias supõe situação de fato que se existisse tornaria ação legítima, ele está dizendo o seguinte, aqui eu excluo o dolo. Tanto que na segunda parte fala, se é o erro deriva de culpa, eu puno por culpa. Eu excluo o dolo, mas permito a punição por crime culposo. Exatamente como foi feito no caput. Mas espera aí, eu não estou trabalhando o conceito de crime? Eu não já passei pela conduta típica, agora eu estou na conduta ilícita, eu estou nas discriminantes putativas, eu estou falando de legítima defesa putativa, estado de necessidade putativo, estrito cumprimento de dever legal putativo, exercício regular do direito putativo. É isso que está aqui nesse erro. Esse erro de tipo permissivo é isso. Eu estou criando com isto as causas de justificação putativas. Se eu estou nas causas de justificação, é porque eu já afirmei que a conduta é típica. Não já afirmei? E agora eu estou trabalhando a ilicitude. Mas o código está me mandando punir por culpa? Eu cheguei na ilicitude, estou voltando para a tipicidade? Não, é porque eu nunca saí dela. É porque as causas de justificação são elementos típicos. Na minha concepção. Não é só a minha, não. Essa concepção ela foi criada por um autor alemão chamado Adolf Merkel. Deve ser antecedente da Angela, né? Lá no segundo quartel do século XIX ainda, 1850, 1850 e poucos, quando ele escreveu uma teoria chamada Teoria dos Elementos Negativos do Tipo. Para mim, o tipo penal inclui a ilicitude, é um tipo total. Eu chamei de injusto penal, é um tipo total de injusto. E as causas de justificação figuram como uma face negativa do tipo, uma face que negaria a própria existência do tipo penal. Não tenho dúvida em relação a isso por força do artigo 20, parágrafo 1º. Por isso que na minha concepção, tipicidade e ilicitude formam um elemento único. E está aqui.
Aqui fica difícil explicar para vocês de uma outra forma. Se vocês adotarem realmente para a vida futura de vocês agora, a concepção é tripartida mesmo, tipicidade, licitude e culpabilidade. E não tem discussão. Se nós quisermos fazer um projeto de pesquisa bacana, eu topo. Então pode ser um bom TCC também. Topo também. Mas para o direito penal 1, crime é conduta típica, ilícita e culpável. E se nós estamos na ilicitude, o que ao final das contas o parágrafo primeiro está nos dizendo? Se houver uma discriminante putativa, eu vou dar o mesmo tratamento jurídico que eu dou para a discriminante real. Se houver uma legítima defesa putativa, o tratamento jurídico tem que ser o mesmo da legítima defesa real. Se houver um estado de necessidade putativa, o tratamento jurídico é o mesmo do estado de necessidade real. Ou seja, elimina a ilicitude e, consequentemente, não há crime. Ponto. O que sobra de novidade para vocês aqui? Se houver culpa, eu posso punir o agente por crime culposo. Então vamos pensar no exemplo de Nossa Senhora. Aquele policial militar correndo atrás do bandido, o bandido trepa na grade, na hora que ele chega lá no alto, ele saca a Nossa Senhora, na hora que ele saca a Nossa Senhora, o policial militar acredita estar em legítima defesa, porque ele erra em relação a uma circunstância fática da causa de justificação, como previsto no artigo 20, parágrafo 1º, e passa o fogo no cidadão, mata aquele cidadão. Se o julgador entender que, se aquele policial militar fosse um pouquinho mais cuidadoso e observasse bem o que estava na mão daquele cidadão, ele teria percebido que não era uma arma, era Nossa Senhora. Opa, então quer dizer que ele foi descuidado. Ele foi descuidado. Se ele foi descuidado, o artigo 20, parágrafo 1º, fala que eu posso puni-lo por culpa. E como não há homicídio culposo, eu puno por culpa. Eu contei para vocês o caso de um policial também, um policial militar que matou um garçom do ponto do espetinho, lá numa sola do carro. Uma abordagem, arma apontada, mão na cabeça, o cara leva a mão à cintura para sacar uma carteira. O tribunal do júri entendeu que houve culpa. Tirou o dolo, e a tese era da discriminante putativa, da legítima defesa putativa, tirou o dolo, mas decidiu puni-lo por culpa, aplicando a segunda parte do parágrafo 1º. Então, como que nós vamos resolver isso sob a concepção tripartida do crime? Olhem para a tela. No primeiro item, tipo incriminador, olha lá, puxei a seta e joguei tipicidade. Se houver erro de tipo incriminador, como eu excluo o dolo, eu excluo a tipicidade da conduta. A conduta não é típica, é atípica. Erro de tipo permissivo, se houver uma discriminante putativa, o erro é sob o pressuposto de uma causa de justificação. O que nós vamos fazer? Excluir a ilicitude. Está ali, ó, setinha, ilicitude. Excluo a ilicitude. Lembrando que, se sobrar culpa na conduta praticada pelo agente, eu puno o agente pelo crime culposo. Ok? E a questão da concepção de Adolf Merkel? E essa fica para uma pesquisa, caso vocês queiram fazer uma pesquisa bacana comigo. Beleza? Muito bem. A terceira hipótese de erro, que também atinge um elemento essencial do conceito de crime, é o erro de proibição, que, segundo o Código Penal, é chamado de erro sob ilicitude do fato, que vocês também, de certa forma, já conheceram, porque ele atinge o quê? A consciência da ilicitude da conduta, que é elemento da culpabilidade. E por isso, voltem aqui para a tela. Olhem a setinha de vermelho, está aqui. Ele vai excluir a culpabilidade. Por quê? Porque vai faltar consciência da ilicitude, que é um dos elementos da culpabilidade. O que está previsto no artigo 21? Vamos recapitular o artigo 21. O artigo 21 começa, erro sob ilicitude do fato. Eu prefiro chamar de erro de proibição porque é mais didático. Porque esse erro sob ilicitude do fato, você já deve se lembrar, aula de ontem, é um erro sobre a proibição contida na norma. O 21 começa dizendo aquilo que é óbvio, o desconhecimento da lei é inexcusável, é imperdoável. Só que o agente pode errar sobre a proibição
que é contida em determinada norma penal. Eu dei o exemplo para vocês ontem da Vitória Régia. Pescar vegetal hidróbio é crime ambiental. E olha como que é fácil errar sobre essa proibição contida na norma e colher aquela deliciosa Vitória Régia e fazer um refogado de Vitória Régia. É muito fácil errar sobre o conteúdo de uma norma proibitiva, como este caso. Mas nós podemos ter outros exemplos. Imagine uma pessoa bronca do interior, e não é bronca porque é mal educada, é bronca porque muitas vezes não teve acesso à educação formal. Não teve estudo, não foi alfabetizado, mas sempre trabalhou muito. E por trabalhar muito, em determinado momento, seu patrão resolveu dar de presente uma vaquinha que ele botou no quintal da sua casa, na zona rural de uma cidade lá perto de São Pedro Pampano. Essa vaquinha cruzou com um garrote que passava sempre lá pela rua, pariu um bezerrinho. Começou a dar leite. Ele começou a tirar leite e ela dava muito leite. O leite aumentava o bezerrinho e ajudava a alimentar os seus 12 filhos. Daí a pouco a bezerrinha cresceu, cruzou também, pariu mais um bezerro. Olha que ele tem agora 2 vaquinhas e um bezerro. Tudo dando leite. Olha que beleza. Aí o leite já começa a sobrar. Ele consegue amamentar, a outra vaca continua tirando leite todo dia, apesar do bezerro dela já não precisar mais. Ele alimenta a família e ainda sobra um leite. Aí alguém lá que é um atravessador, que leva leite para uma cooperativa, fica sabendo que ele está com leite sobrando. Faz uma proposta: deixa eu comprar um pouco do seu leite. Pode comprar. E começa a pegar em dinheiro vivo. Vende para o cara é um atravessador, leva para a cooperativa vai beneficiar ou vai vender esse leite para uma indústria. Cheio de atravessadores, como costuma acontecer lamentavelmente com o produtor rural, né, aqui no Brasil. Daí a pouco ele ganha uma outra vaquinha, daí a pouco outra pare de novo, daqui a pouco ele tem várias vaquinhas, e aquele leite virou uma ótima fonte de renda para ele. E ele não percebeu, porque nem sabia, que em determinado momento ele passou a oferir uma renda maior do que o limite de isenção do imposto de renda da pessoa física. E nunca declarou imposto de renda. Nem alfabetizado ele é. Ele nem sabia que existia essa porcaria. Passou a não recolher tributo. Vocês vão falar que esse moço cometeu o crime de sonegação tributária prevista lá no artigo 1º da Lei 8.137 de 1990? Será que ele sabia da proibição contida na norma? Será que ele tinha condições de atingir o conhecimento, mesmo que potencial, mesmo que hipotético, mesmo que abstrato, da norma contida na legislação tributária? Das 5.000 leis que nós temos em vigor no Brasil, 2.500 são sobre direito tributário. Aí, ó, atenção, futuros tributaristas. É por isso que o tributarista é sempre um cara rico. Metade das leis em vigor no Brasil são de direito tributário. É razoável exigir que uma pessoa com esse nível de acesso à informação saiba que existe uma proibição contida na norma? Ele vai errar. E o fato dele errar vai excluir dele a consciência da ilicitude. Ele não sabe que ele está fazendo errado, pelo contrário, ele acha que ele está fazendo muito certo. Está trabalhando pra caramba, está alimentando a sua família, está conseguindo produzir uma renda, está empregando agora já o filho do vizinho que ajuda a tirar leite, porque os filhos já não estão dando conta de tirar sozinho. Poxa, ele erra sobre a proibição contida na norma. Ele erra sobre a ilicitude do fato. Esse moço sabe que existe a lei penal. Ele sabe que não pode matar, ele sabe que não pode roubar, ele sabe que não pode estuprar, ele sabe que não pode destruir a mata que está ali no entorno da casa dele. Ele sabe que não pode maltratar os animais, sabe disso tudo. Mas ele não tem condições de saber que ele está sonegando tributo. É aí que ocorre o erro sobre a ilicitude do fato. O erro sobre a ilicitude do fato tem 2 espécies que uns acabam
transformando em espécies de erro. Erro de proibição inevitável, erro de proibição evitável. Não. O erro é de proibição. E ele tem duas subespécies. O inevitável e o evitável. Se o erro foi inevitável, eu dei um exemplo para vocês ontem sobre o crime ambiental. Se não havia como aquele turista evitar o erro, porque estava no meio do mato sozinho, não tinha ninguém por perto, não era área de preservação ambiental, é a primeira vez que ele vai naquele lugar, ele nunca estudou sobre o tema, e aí de repente ele viu, a Vitória Régia salivou, pegou e levou para casa. O erro era inevitável. O que o erro inevitável faz? Exclui a consciência da ilicitude. Falta culpabilidade, está aí na tela. E faltando culpabilidade não há crime, a sentença tem que ser absolutória. Agora nós temos a hipótese de erro evitável. O que seria um erro evitável na concepção de vocês? O cidadão chegou numa reserva ambiental. Na entrada dessa reserva ambiental, inclusive, ele pagou um ticket para poder entrar. Tinha uma placa, nessa placa tinha uma série de determinações. Nessas determinações havia cuidados que todos os frequentadores devem observar. E dentre eles estava lá, não pode colher Vitória Régia entre um período qualquer do ano. Acho que eu falei assim, entre maio e novembro. O que ele fez? Não fez. Ele não leu a placa. E por não ler a placa, ele acabou errando sobre a proibição contida na norma. Ele não ficou sabendo que tinha proibição. Só que esse erro era evitável? Claro que era. Como é que ele poderia evitar o erro? Lendo a placa. Então entrou na reserva, tem uma placa, leia todas as instruções. Ao não ler a placa, ele agiu de que forma? Sem observar o cuidado que lhe era devido. Não foi? Ele foi descuidado ao não ler a placa. Se ele foi descuidado, este erro evitável é um erro culposo. Da mesma forma que nós temos no artigo 20 caput, da mesma forma que nós temos no artigo 20, parágrafo 1º. Só que o que o Código faz? Olha qual é o tratamento jurídico que é dado para o artigo 20, segunda parte. O parágrafo único ele explica o que é o erro evitável. Se evitável, deverá o juiz diminuir a pena de 1/6 a 1/3. E aí o parágrafo único explica a evitabilidade. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Quando que era possível? Ou de que forma se torna possível? Sendo o agente minimamente diligente, sendo minimamente cuidadoso, ao ler a placa. Ou o cara do campo, se ele tivesse acesso à informação, tendo acesso à informação. Então, na verdade, esse erro evitável é um erro culposo. Só que o Código trabalha isso como erro culposo, como fez no caput, como fez no parágrafo 1º do artigo 20. Não, olha o que ele fala. Se é evitável o erro, ou seja, se culposo, o juiz vai aplicar a pena e diminuí-la de 1/6 a 1/3. Que pena? Do crime doloso. Aqui no artigo 21 nós temos um dos mais graves erros, sem fazer qualquer tipo de trocadilho, do legislador penal brasileiro. Eu elogiei o 20 caput, mas o 21 é uma tragédia. Então ele acerta no 20 e destrói o artigo 21. Ele está mandando punir por dolo uma conduta que é evidentemente culposa. E isso é uma tragédia porque, primeiro, rarissimamente o crime culposo é punido, ou é punível na legislação penal. Vocês já viram isso? Excepcionalmente, a norma incriminadora contempla hipóteses de condutas culposas. Isso significa dizer que, normalmente, quando o agente errasse em relação à proibição contida na norma, ele não seria punido, mesmo que esse erro fosse culposo, fosse evitável. O moço que sonegou tributo só tem sonegação tributária, neste caso dolosa. Que sonegou tributo ele não seria punido. Por quê? Porque ao ser descuidado e não buscar a informação, ele agiu com culpa e o erro seria culposo. Mas não, o Código está mandando puni-lo. Puna, como se ele tivesse agido com dolo
e reduz a pena de 1/6 a 1/3. Redução, inclusive, pequena, comparados com outras reduções que nós temos na legislação penal. Então, primeiro, rarissimamente eu puniria. E, segundo, os crimes dolosos têm penas infinitamente maiores que as penas dos crimes culposos. Basta pegar o exemplo do homicídio. O homicídio é uma pena de 6 a 20 ou de 12 a 30 para as hipóteses dolosas. E uma pena de 1 a 3 anos de prisão para a hipótese culposa. Estou falando de 12 a 30 para 1 a 3. Olha a diferença, olha a distância entre a conduta dolosa e a culposa. Lesão corporal, a pena da lesão corporal pode ser uma pena de até 2 a 8 anos. E a culposa, 2 meses a 1 ano. Olha a distância abissal entre a punição do crime doloso e do culposo. É claro que tem que ser assim. No agente pratica conduta com consciência e vontade de chegar à produção do resultado. O outro é descuidado, é atabalhoado, não é razoável. Nós temos penas parecidas nessas duas hipóteses. O artigo 21 aproxima essas penas. Porque reduzir de 1/6 a 1/3 é muito pouco. Numa pena de 6 anos, eu diminui 1 ano, cai para 5, isso é muito pouco. Se nós estamos falando de condutas dolosas e condutas culposas. Então, lamentavelmente, se ocorrer erro de proibição evitável, eu elimino a culpabilidade, não há crime. Se o erro for evitável, e entendam, a evitabilidade significa erro por culpa. Eu vou punir o agente pelo crime doloso, haverá crime, a conduta será típica, ilícita e culpável, e eu vou apenas diminuir a pena, reduzir a pena de 1/6 a 1/3. O que é realmente um absurdo. Há um erro. Dá uma boa pesquisa também, hein, gente? Dá um ótimo do TCC, dá uma tese de doutoramento, esse artigo 21 do Código Penal, caso alguém tenha interesse em aprofundar um pouco os estudos. Em suma do que está na tela, o erro de tipo, então, exclui a tipicidade, o erro de tipo permissivo exclui a licitude, lembrando que eu posso punir por culpa o agente, o erro de proibição, se inevitável, exclui a culpabilidade, se evitável, há crime e a pena será diminuída de 1/6 a 1/3. Ok? Muito bem. Alguns autores, eles vão acrescentar uma outra hipótese de erro, que seria o erro provocado por terceiro, como se fosse uma espécie independente autônoma. Não é. E mais do que isso, só atinge o erro de tipo, seja de tipo incriminador, seja o erro de tipo permissivo. E eu vou explicar por quê. Vamos voltar ao código. Olhem o artigo 20, parágrafo 2º. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Eu estava falando de erro. Erro é uma falsa percepção da realidade. Pode ser que alguém leve o agente a imaginar uma situação de fato que na verdade não existe. Uma legítima defesa. O agente saca a arma para poder atirar numa pessoa supondo que ela está armada. Mas ela está supondo que está armada porque o outro gritou, ele está armado! Aí você, até com o ato reflexo, saca a arma de fogo e já sai atirando. Eu contei para vocês o caso de uma perseguição policial que ocorreu no anel rodoviário há muitos anos atrás. Contei para vocês, eu estava falando de nexo de causalidade. Lembram disso? De um policial militar que fez 2 disparos de arma de fogo com uma pistola semiautomática. Um disparo atingiu o pneu do carro, outro atingiu o vidro traseiro e acabou matando um rapaz. Um segundo militar que estava como patrulheiro no banco de trás fez um disparo de arma de fogo, não se sabe para onde. Não foi em direção ao carro. E eu trabalhei a questão do nexo de causalidade com vocês. Sabe por que esse moço que estava no banco de trás fez o disparo? Porque o tenente que estava no banco da frente gritou: ele está armado, vai atirar. O cara que estava no banco de trás nem tinha visão adequada do que estava acontecendo ali na frente. Mas ato contínuo colocou o corpo para fora para poder realizar disparo em direção àquele que ia disparar contra a guarnição. E são hipóteses de erro provocado por terceiro. A pessoa não estava armada. O cara estava com Nossa Senhora na mão. Mas o outro gritou, ele vai atirar e está armado. E você olha para aquela situação e você está atirando. Porque você foi induzido a erro pelo terceiro.
E isso pode acontecer até dolosamente. Pode ser que o outro tenha errado também. O terceiro que responde pelo crime, ele pode ter errado também. E aí nós vamos aplicar da mesma forma a discriminante putativa, ou erro sobre o elemento tipo para ele também. Mas se ele tiver agido com dolo, ele responde pelo crime. Eu fiz você acreditar que você estava em legítima defesa porque eu queria matar Mévio. Então, quando você acreditou que estava em legítima defesa em relação a Mévio, você matou por mim. Eu te induzi a erro porque eu queria que você atirasse contra ele. Eu te usei como instrumento para a prática de um crime que eu pretendia, tentando dessa forma, obviamente, sair ileso nessa história. Porque, afinal de contas, foi você que puxou o gatilho, não tem nada a ver com isso. Então eu te induzo a acreditar que existe uma situação para poder chegar ao resultado que eu pretendia. É isso que está previsto no parágrafo 2º do artigo 20. Quem provoca o erro responde pelo crime, desde que quem tenha provocado o erro tenha agido com dolo. Ele queria levar o outro a erro. E olha que interessante. É claro que se houver culpa, pode ser que eu também estabeleça a culpa do outro. Mas cada um tem sua culpa. Eu não transfiro a culpa de um para a culpa do outro, nem há concurso de pessoas no caso de culpa. Nós vamos ver quando nós chegarmos na próxima matéria. Então, por isso que eu falo, aqui é dolo. A gente induzir o outro ao erro. Por que eu disse que esse parágrafo 2º só se aplica ao 20 e ao 21? Ao 20 e ao caput e ao 20, parágrafo 1º. Vejam a estrutura do artigo 20, a estrutura normativa do artigo 20. Eu tenho caput, eu tenho um parágrafo, eu tenho um parágrafo 2º. Se eu quisesse que a regra do parágrafo 2º se aplicasse também para o parágrafo 3º, o parágrafo 3º é a hipótese de erro da execução. É o erro sobre a pessoa, nós vamos estudar nos erros acidentais. E se eu quisesse que o parágrafo 2º se aplicasse ao artigo 21, então aqui está o parágrafo 2º, tem uma regra, tem uma norma jurídica. Se eu quisesse que ela se aplicasse também para o parágrafo 3º e também para o artigo 21, essa regra teria que vir depois do parágrafo 3º e depois do artigo 21. Eu criava um artigo específico para ela. Nas hipóteses de erro provocado por terceiro, o terceiro responde pelo crime, ponto. Eu construir a norma do erro de tipo, eu construiria a norma do erro de tipo permissivo, eu construiria a norma do erro de proibição, eu construiria a norma do erro sobre a pessoa, que nós vamos ver ainda, e depois traria a regra. Qualquer um desses erros, quando provocado por terceiro, levará à responsabilidade criminal do terceiro. Pronto. Eu crio uma norma depois, atingindo todas aquelas hipóteses contempladas pelas normas anteriores. Se eu venho no parágrafo 2º e crio a norma do erro provocado por terceiro, obviamente que eu não estou considerando essa hipótese para o parágrafo 3º nem para o artigo 21. Eu estou considerando as hipóteses anteriores. Eu falei de erro de tipo, eu falei de erro de tipo permissivo, e aí vem na sequência e falo, se esse erro foi provocado por terceiro, qual erro? Os erros anteriores. O erro de tipo e o erro de tipo permissivo. Se eu pensar de forma diferente, eu jogo por terra qualquer possível técnica legislativa, técnica de construção de norma jurídica neste país. Então, se algum autor interpretar de forma diferente, ele é um animal feroz. Ele está jogando por terra, ou por não entender, ou por querer construir as suas próprias teorias, a técnica de construção das normas, em especial das normas penais. Então, esse erro provocado por terceiro, que está expressamente contido no parágrafo 2º, é um erro que ocorre quando o terceiro dolosamente induz o outro a praticar o erro. Então, essa hipótese vai ocorrer quando o terceiro induz o outro a errar, e essa indução ela tem que ser dolosa. Nós vamos ver quando chegarmos no concurso de pessoas. E só se aplica para as hipóteses do caput e do parágrafo 1º. Então, o erro provocado por terceiro só se aplica para erro de tipo. Seja tipo incriminador, seja tipo permissivo. Não há erro de proibição provocado por terceiro. Não há erro sobre a pessoa provocado por terceiro. Assim como não haverá
erro na execução, nem erro sobre delito provocado por terceiro. Ok? Muito bem. Vamos dar um passinho à frente. Antes de terminar a nossa aula, vamos começar os erros essenciais. Eu vou falar só sobre o erro sobre a pessoa, que está aqui no artigo 20, parágrafo 3º, que a gente encerra o artigo 20. E aí, na próxima aula, na aula de segunda-feira, eu trabalho o 73 e o 74 para vocês. Os erros essenciais atingem a essência do crime, atingem aqueles elementos que são essenciais para a configuração do crime. Os erros acidentais, não. Os erros acidentais decorrem de acidentes na execução do delito. O primeiro acidente na execução do delito, e aqui nós vamos ver que isso aqui não exclui a responsabilidade penal, lá nos erros essenciais, há hipótese em que eu excluo totalmente a responsabilidade penal do agente. Excluo o dolo e não há crime culposo, excluo o dolo e não há culpa. Absolvo. Não é isso? Lá no erro de tipo permissivo, excluo o dolo e não há culpa. Absolvo pela discriminante putativa. Erro de proibição inevitável, absolvo. Lá eu estou absolvendo, eu estou retirando a responsabilidade penal do agente. Aqui não. Aqui a responsabilidade penal, via de regra, nós vamos ver que nós temos uma exceçãozinha ou outra, via de regra ela permanece. E ela permanece por quê? Porque foi produzido um resultado que decorre de um acidente na execução, seja na escolha do meio, seja na forma de identificação de quem vai ser atingido. E o primeiro erro acidental que nós temos, que decorre de uma falsa percepção da realidade, é o erro sobre a pessoa. No erro sobre a pessoa, e percebam, só vai acontecer nos crimes contra a pessoa, o agente ele confunde o sujeito passivo com outro sujeito passivo. Ele confunde uma pessoa com outra. Vamos ver a regrinha do artigo 20, parágrafo 3º. O erro sobre a pessoa, é o título. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena, que eu falei para vocês, eu não estou tirando a responsabilidade penal mais. A gente vai responder pelo crime. Em tese, tá? Porque nós vamos ver algumas nuances. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Olhem que interessante. O que está dizendo o artigo 20, parágrafo 3º? Primeiro, o agente confunde uma pessoa com outra. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado. Então eu quero matar Tício, mas matei Mévio. Por que eu matei Mévio? Porque eu errei. E por que eu errei? Eu sou um pistoleiro. Eu sou um matador de aluguel. Em tempos de Covid, o contato com o contratante está cada vez menor. Alguém querendo matar uma determinada vítima faz um contato, viu um anúncio meu no Facebook, fez um contato inbox, querendo contratar os meus serviços. Apresentei inbox os meus honorários, a pessoa gostou demais e resolveu me contratar. Assinado o contrato e pago o sinal estabelecido no contrato, o contratante me manda uma foto da vítima. Tício. Beleza. Manda o endereço, algumas características do dia a dia. Eu monto uma tocaia, começo a observar os hábitos de Tício. Tudo beleza. Um certo dia, aí sim, eu armo uma emboscada, Tício passa. Eu passo fogo no Tício e mato. Matei Tício? Não. Uma coisa que eu não sabia é que Tício tinha um irmão gêmeo idêntico, Mévio. Naquele dia, por um azar desgraçado, quem passou pela emboscada não foi Tício, foi seu irmão gêmeo, que estava indo na casa de Tício visitá-lo. Matei Mévio no lugar de Tício. O que é isso? Erro sobre a pessoa. Confundi Mévio com seu irmão gêmeo Tício. Queria matar Tício, matei Mévio. E daí, né? Primeiro, isso não isenta o agente da sua responsabilidade penal. É óbvio que não.
Ele vai responder pelo homicídio praticado contra Mévio. O que é que nós temos de importante no artigo 20, parágrafo 3º? Não se consideram, olha, estou marcando aqui na tela, vou botar lá em cima. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima. Então não me importa que eu tenha matado Mévio, eu não vou considerar o fato de ter matado Mévio, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Eu vou considerar que eu tenha matado realmente Tício. Mas por que isso? Uai, o homicídio, quando ele é praticado mediante paga ou promessa de recompensa, ele é qualificado. Eu fui pago para matar Mévio? Não fui. Uai, se eu não fui pago para matar Mévio, o homicídio teria que ser um homicídio simples. Mas não. Eu considero que eu matei Tício, quando na verdade matei Mévio, para efeitos de aplicação da lei penal. Então aquele pagamento que era para a morte de Tício é como se ele se transferisse para Mévio. E eu respondo pelo homicídio qualificado praticado contra Mévio. Imagine que existisse uma segunda qualificadora que atinge o contratante. O contratante quis matar Tício por quê? Por vingança. Vingança é motivo torpe. O matador de aluguel, o homicídio qualificado porque ele recebeu o pagamento. Mas para aquele que pagou, tem uma segunda qualificadora, que é a vingança. Está prevista no artigo 121, parágrafo 2º, primeiro inciso do Código. É a motivação torpe. Mas aquele cara que contratou o matador tinha vontade de sede de vingança em relação a Mévio, nem sabia que Mévio existia. A sede de vingança dele era em relação a Tício. O que o artigo 20, parágrafo 3º está nos dizendo? Não importa. E queria se vingar de Tício, então ele vai responder pelo homicídio praticado contra Mévio por vingança. Por quê? Porque segundo o artigo 20, parágrafo 3º, está marcado aí na tela para vocês. Eu vou considerar no julgamento do mandante não as condições pessoais do Mévio que foi atingido, mas sim as condições pessoais de quem o mandante queria matar, que era Tício. Então eu transfiro a qualificadora da vingança também para este caso. Esta é a regra do artigo 20, parágrafo 3º. Então eu desconsidero características da pessoa visada, ou circunstâncias em relação à pessoa visada, para considerar da pessoa atingida, perdão, para considerar as da pessoa visada. E nisso eu qualifico, nisso eu posso trazer um privilégio, nisso eu posso até absolver. Imagine que eu esteja numa boate, aquele barulho ensurdecedor, não sei como é que vocês aguentam, normalmente é aquele tum, 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 tum. E aí vocês vão tomando um Scottzinho, e aí o Scott vai misturando com tum, 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 e vocês ficam enlouquecidos. Em determinado momento, começa uma briga, uma circunstância ou outra qualquer. Um cidadão quebra uma garrafa, enfia a garrafa em você. Um dia desse eu fui acompanhar um cidadão que brigou no Mix Garden, aqui em Nova Lima, enfiou um copo, uma taça quebrada no rosto do cidadão, deu 62 pontos no rosto do cidadão. Um cara enfia uma garrafa quebrada no seu rosto, você cai assim em cima do balcão, pega uma garrafa de espumante daquelas bem grandes, gira para acertar a pessoa. Você erra a pessoa? Acerta a garrafa no outro, ao invés de acertar aquele? Não. Você confunde a pessoa. No meio da boate, aquela escuridão danada, só aquelas luzes piscando, aquele barulho ensurdecedor, e você já com uísque na cabeça. O cara bateu, você caiu, o cara se vazou. No que vazou, entrou um outro ali no lugar. O que você fez? Enfiou a garrafa na cabeça dele, achando que ele era o seu agressor. É eu sobre a pessoa. Perceba, eu não joguei a garrafa num e acertei o outro. Porque isso nós vamos ver na próxima aula, que é erro na execução. Aqui eu confundi um com o outro. Eu achei que aquela pessoa que estava ali plantada na minha frente era justamente aquela que tinha acabado de enfiar a garrafa na minha cabeça. Então eu caí. No que eu caí, um saiu vazado. Nisso o outro chega ali sem saber ao certo o que estava acontecendo. No que eu volto a garrafa, é este mesmo. Pó! Soca a garrafa dele. O que traz o artigo 20, parágrafo 3º? O erro sobre a pessoa isenta de pena. Beleza, primeira regra. Mas eu considero não as circunstâncias da pessoa atingida, mas da pessoa visada.
em relação àquela pessoa avisada, eu estava em legítima defesa. E se eu estava em legítima defesa em relação a ela, eu também estou em relação ao pobre coitado que levou o espumante na cabeça. Isso é o que está previsto no artigo 20, parágrafo 3º do nosso Código Penal. Este é o eu sobre a pessoa. Ok? Na segunda-feira, nós daremos sequência ao estudo do erro, e aí na segunda-feira eu trabalho com vocês erro na execução e trabalho o erro sobre o delito. E vai sobrar tempo suficiente para nós já começarmos o estudo do concurso de pessoas, que é o último tópico, né, do nosso plano de ensino. É a última parte da nossa matéria. Então, na segunda vai ser dia 8 de junho, eu termino o erro, falo com vocês sobre erro na execução, erro sobre delito, e já começo a trabalhar com vocês o concurso de pessoas. E aí na terça-feira nós terminamos. Ok? Muito obrigado, gente. Uma ótima terça-feira, um ótimo restinho de semana. Que seja uma semana iluminada, que seja uma semana de muita paz e de muita saúde. Ok? Um grande beijo e até a próxima aula. Um grande abraço.